Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi atrás de Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Então, caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui o evangelho da cura de um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, ou seja, era alguém muito bem situado no tempo e no espaço. Era uma pessoa que tinha relações familiares conhecidas praticamente de todos na sua cidade. O Evangelho cria esse vínculo e dá credibilidade ao fato. O cego Bartimeu vive uma experiência única e nos ajuda na caminhada com ele descobrir esses elementos por ele experimentados na nossa própria jornada. Há muitos detalhes aqui. O primeiro deles, o cego Bartimeu, ele quando soube que Jesus Cristo ia passar por ali, ele pôs-se no lugar devido à espera da passagem do Mestre. E quando o Mestre passou, naturalmente ele ouviu aquele barulho, aquele ruído que era próprio de muitas pessoas que estavam no lugar, e ele pôs-se imediatamente a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Gritou uma vez, duas, três, tantas quantas foram necessárias para que ele se fizesse ouvir. E esse é um detalhe que nos chama a atenção. Ele não tinha visão, é verdade, mas tinha audição boa e, sobretudo, tinha uma boa garganta, tinha voz. E ele se pôs a falar alto e a gritar. Primeira lição fundamental: nunca nós estamos totalmente desprovidos de recursos. E às vezes nós, por uma falta qualquer, em um aspecto muito específico da nossa vida, nós generalizamos essa falta. É como se nada mais de bom houvesse em nós, porque uma coisinha só está nos atrapalhando, está interrompendo a nossa caminhada, o nosso ciclo virtual. E é muito importante que a gente não se deixe atrapalhar por uma coisa pequena, porque sempre nós temos muitas possibilidades e recursos na nossa vida. Porque desde a mais tenra idade nós aprendemos que se existe um problema, é porque existe solução. Não há nenhum problema batendo à nossa porta que não tenha a sua correspondente solução. Assim como o ditado popular já nos dizia, naquela sabedoria ancestral, que toda panela tem o seu texto. Pode ser que a dona de casa, naquele aperreio de fazer a comida e com muita gente perturbando no dia do domingo, ela não encontra o texto exato daquela panela e procura qualquer um que seja maior do que ela e coloque ali, mas o textinho dela está lá, está. E com paciência, num tempo menos dificultoso e perturbado, nós podemos encontrá-lo efetivamente. Então é preciso que a gente nunca perca essa consciência da solução que se avizinha de nós quando todos os problemas batem à nossa porta. Isso significa que na vida, em tudo e por tudo, ao invés de ficarmos nas nossas limitações, devemos focar nos nossos recursos e nas nossas possibilidades. É uma questão de escolha pessoal. Alguém pode escolher ficar olhando sempre
para as suas dificuldades. Ele já sabe qual será o resultado disso. Alguém pode escolher deixar dificuldades de lado e olhar para os recursos que possui, as ferramentas que tem em suas mãos para ultrapassá-las. Lutar essa boa luta e fazer esse bom combate em busca de melhores dias. E ele, se assim o fizer, logo na primeira vez, já vai saborear algum bom resultado. É uma escolha que nos pertence, porque a vida é feita de escolhas e nós somos seres de escolha. Todos os dias somos chamados a escolher entre uma coisa e outra, e às vezes muitas coisas. O resultado é com você. Não é Deus o responsável, não é a vida que lhe soprou favoravelmente, nem a vida que lhe azarou. É você quem escolhe o que vai acontecer daí para frente. Então, ao invés de olhar o que nos falta, nós somos chamados a realçar o que nós temos. Não olhar o que nos falta, olhar para o que temos e valorizá-lo naturalmente. Trata-se aqui de nós aprendermos a fazer uso daquilo que é bom em nós, inclusive para compensar aquilo que é menos bom. Sempre haverá coisa menos boa na nossa vida e coisa boa. Valorizemos o que é bom, o que é saudável, o que é um recurso. E aí nós certamente encontraremos a melhor forma de ultrapassar a dificuldade que nos é imposta por aquilo que não é tão bom. Uma coisa está totalmente vinculada e dependente da outra. No mais a mais, nós nunca devemos usar as nossas deficiências, as nossas debilidades, mesmo as nossas doenças e enfermidades, como um pretexto, uma desculpa ou uma justificativa para não fazermos o que temos de fazer, para não evoluir, para não melhorar, para não crescer, para não pegar naquilo que a vida colocou diante de nós e fazer dela o melhor. E nós muitas vezes utilizamos indevidamente esse expediente. Viktor Frankl, que é um médico que se imortalizou entre nós pela história dele, mas depois pelos escritos. Ele passou 3 anos e meio no campo de concentração, na Segunda Grande Guerra, e depois conseguiu sair, sobreviveu à guerra e ao campo, escreveu um livro, Em Busca de Sentido, que é um livro maravilhoso, foi o seu primeiro livro, e ele dizia o seguinte: podem tirar tudo de um ser humano, exceto a sua liberdade de escolher o melhor caminho a seguir, em qualquer circunstância. Você pode estar no fundo do poço, atolado no atoleiro que nunca experimentou na vida, num beco aparentemente sem saída. Entretanto, mesmo ali, naquela situação periclitante, você pode escolher a melhor decisão, o melhor caminho, o que fazer. E essa escolha nos pertence. Ela é soberana, é um direito inalienável, mas também é um dever que se impõe imperativamente a nós. Ou nós escolhemos o melhor a fazer, ou ficamos no pior onde chegamos. Coisa simples da cabeça da gente resolver. Não é nenhuma equação do outro mundo. Mas às vezes é no simples que a gente se perde, porque estamos muito habituados ao complicado. Sonhamos porque sonhamos com a felicidade, queremos porque queremos alcançá-la, mas infelizmente estamos viciados em infelicidades. É preciso quebrar esse círculo que nos viciou num caminho que não nos ajuda e não nos é favorável em nada. Ou seja, o que Deus quer nos dizer nesse Evangelho é muito claro: olhar possibilidades, olhar recursos, olhar o horizonte que se desponta para nós com essa claridade imensa e não ficarmos enfiados na escuridão da noite, porque aí sempre serão trevas o tempo inteiro. Segundo detalhe, Jesus nunca, para falar em Deus, Deus nunca age sozinho, sem a nossa participação e sem a nossa permissão, sem o nosso consentimento. Sempre trabalha em parceria conosco.
Jesus, ao invés de fazer um milagre de imediato, ele pergunta: o que é que você quer de mim? O que é que você espera? O que é que você veio buscar aqui? Ele quer o consentimento daquele cego. O milagre é sempre fruto e resultado dessa aliança que Deus constituiu conosco desde sempre. Aliança entre Ele e nós, entre nós e Ele. E é preciso que haja exatamente os dois elementos, um só. Não faz acontecer nada. Ele sempre faz a sua parte. Agora resta-nos querer e fazer a nossa. Se esse encaixe não acontecer, não acontece o milagre que nós buscamos. Eu lembro aquela historinha que já contei para vocês do mineirinho que estava na terra dele, cuidando da terra, preparando a terra para o plantio. Uma terra enorme, toda muito bonita. Passou lá um paulista, parou o carro, deu boa tarde, puxou conversa e disse: me diga uma coisa, essa terra é de quem? Ele disse: é minha. Ele disse: quem foi que fez todo esse trabalho de cuidado, de preparo da terra para a plantação? Ele disse: fui eu. E aí o paulista disse: o senhor e Deus, não é? Aí ele tirou o chapeuzinho da cabeça e disse: é eu e Deus. Mas aqui para nós, eu queria que o senhor visse quando ele trabalhava sozinho aqui, como esse negócio estava desmantelado. Deus não trabalha sozinho. Ele nos utiliza como instrumentos seus, recursos seus, possibilidades suas, ou então, a depender da nossa má vontade ou do nosso fechamento para isso, ele não utiliza absolutamente nada, porque nos respeita na nossa liberdade. Aliás, depois do dom da vida, que é indiscutivelmente o maior, o primeiro que vem é o dom do livre-arbítrio. Deus não nos fez de brincadeirinha, como marionete, bonecos na mão dele. Não. Ele nos deu liberdade para valer. E disse: façam aquilo que vocês quiserem. Agora arquem com as consequências. E é por isso que eu sempre digo: nós podemos decidir o que quisermos da nossa vida. A liberdade nos dá essa possibilidade. Entretanto, antes de fazermos essa tomada de decisão, precisamos responsavelmente perguntar: eu posso pagar o preço? Por isso que eu estou prestes a decidir ou não? Ou o preço é muito alto? Ou as consequências são muito graves? Eu não tenho envergadura para enfrentá-las, absorvê-las, trabalhá-las comigo. Essa perguntinha mágica nos vai fazer dar marcha ré quando for necessário, ou empreender uma marcha à frente, quando acharmos que temos as devidas condições. Então esse também é um nó muito importante que o Evangelho de hoje nos faz desatar. Aí vem a pergunta chave do Evangelho de hoje: o que queres que eu te faça? O cego estava na frente de Jesus Cristo, todos na cidade sabiam que ele era cego. O Evangelho até atribui nome ao pai dele, além do nome dele, para mostrar que era ele mesmo, era indiscutivelmente alguém conhecido. E Jesus pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça? Parece que era óbvio que o rapaz queria melhorar da visão, queria voltar a enxergar. Mas Jesus mesmo assim insiste na pergunta. Essa pergunta do Cristo nos obriga a pensar primeiro no que é que realmente nós queremos da nossa vida. Qual é a pergunta, o desejo essencial que nós trazemos conosco? Faz com que cada um entre em contato consigo próprio, com o mais profundo da sua experiência existencial e busque aquilo que verdadeiramente lhe interessa e tenha importância cabal para si. Isso nos livra de duas coisas: o perigo de ficarmos perdidos diante de uma multiplicidade imensa de opções, eu tenho que focar no que eu quero, e o segundo perigo: evita-nos a tentação do imediatismo, ou seja, de nos agarrarmos apressadamente à primeira coisa que nos vem à cabeça ou que apareça à nossa frente, a primeira opção, e aí depois nos arrependemos pelo resto dos nossos dias. O que é que você quer da sua vida? O que é que você quer que Deus faça com você? Qual é o seu desejo essencial? Essa é uma pergunta que vem muito a calhar no nosso coração. E é bom a gente parar
Porque toda pergunta que a gente faz ao universo, para não falar a Deus, o universo nos dá uma resposta. Não tem nenhuma pergunta, nenhum desejo sem resposta. Por isso que é bom saber o que é que nós de fato desejamos. Meu pai contava a história daquele homem que um dia se deparou com uma lâmpada maravilhosa, apareceu um gênio e ele tinha uma deficiência nessa mão, a mãozinha seca, e sempre andava assim. E ele tinha muito problema de cabeça, de baixa autoestima, com aquela dificuldade física dele, não havia superado nunca. E aí, quando ele viu a lâmpada, o gênio apareceu e lhe disse: meu amo, faça-me um pedido só, e eu lhe obedecerei. E ele, sem pensar duas vezes, disse: eu queria que as minhas mãos ficassem iguais. A outra: pense direitinho antes de pedir. O outro queria, quando apareceu o gênio, queria muito dinheiro. Disse: eu quero muito dinheiro, muitos sacos de dinheiro aqui na minha frente. Imediatamente apareceram sacos cheíssimos de dinheiro. Quando ele abriu o saco, eram cruzeiros novos. Peça exatamente o que você quer, especifique o que você quer da sua vida, foque no que você quer, porque mesmo naquilo que você quer há muita variedade, há muita pluralidade, e é preciso que a gente não se desvie do essencial de maneira alguma, porque o resultado não nos vai agradar de todo. A pergunta de Jesus ao cego exigia que ele escolhesse o que era mais importante naquele exato momento da sua vida. Havia 1000 coisas que ele poderia pedir, a exemplo do gênio da lâmpada. Havia 1000 coisas que certamente ele precisava, de todas elas, mas ele foi chamado a pedir uma coisa. Lição para nós: quando tivermos muitas coisas para fazer, perguntemos: o que é mais importante fazer agora? O presente nos ajuda a não errar tanto. O que é mais importante para mim nesse momento da minha vida? Não daqui a 1 hora, nem daqui a 3 dias, agora. Porque daqui a 1 hora tudo pode mudar e eu posso ter outra prioridade e não mais aquela de 1 hora atrás. Amanhã nem se fala, tudo pode ser diferente e a vida me levar para uma outra consciência e outras necessidades. O que é que eu quero para mim agora? E isso vale porque coincide com a mensagem fundamental do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Não é o pão da semana toda, não é o pão do mês todo, muito menos o pão para a vida toda. É o pão desse dia, desse momento. E se nós tivermos a graça de ter esse pão, nos encorajaremos para amanhã pedir e buscar o pão de amanhã, quando amanhã se tornar hoje. É de cada dia que a gente vai formando e constituindo a vida da gente. Agora, o fato do cego estar diante dele e todos saberem que ele era cego, parece que a atitude de Jesus Cristo não é lá muito lógica. O homem daqui é cego, deu um grito grande atrás de mim há muito tempo, até perturbou os discípulos e as pessoas todas. Naturalmente ele quer que eu cure da cegueira. Não necessariamente. O fato daquele homem ser cego não significa de forma muito imediata que a coisa que mais ele desejasse fosse enxergar. No caso dele, sim, mas no caso de outros, não. Eu conheço e tenho ligação de amizade e afeto com algumas pessoas que perderam a visão. Um deles está aqui na minha cabeça agora. É um senhor já idoso, de quem eu gosto muito e admiro, por sua lucidez e a sua capacidade de viver para além da limitação, da ausência da visão. E um dia, conversando com ele, nas primeiras conversas que tive, ele contando a sua história, como é que perdeu a visão, isso há 30, 40 anos atrás, ele disse: padre, o senhor é padre e vai me entender o que eu vou dizer agora. Deus me perdoe, mas se Deus me pedisse agora, ou me desse a possibilidade de voltar a enxergar,
eu diria: Senhor, não faça isso, me deixe do jeito que eu estou. Porque quando eu tinha visão, a visão da cara, eu era cego. A minha vida estava às avessas, totalmente de ponta cabeça. Eu não tinha responsabilidade para com a vida, para com ninguém. Eu era um egoísta, eu só pensava em mim. Eu vivia por caminhos tortuosos. Agora, depois que ceguei, eu comecei a enxergar totalmente a minha vida. Os meus olhos da alma se abriram, a minha consciência ficou fértil para as virtudes e os valores importantes. Então, eu devo o que eu sou hoje à falta de visão. Não gostaria de ter minha visão de volta, para não cair em tentação. Uma experiência forte, mas verdadeira. Um dia eu estava assistindo na televisão, um jornal, e a entrevista com 2 jovens cantores. Eles fazem dupla, nunca mais tive notícia deles. Meninos de 20 e poucos anos. E a repórter se compadecendo da situação deles, né? Coitados, né? Cegos aqui, mas com tanto talento, uma voz tão bonita, tocam, cantam bem, gravaram. E ela disse: mas se vocês tivessem visão, seria tão diferente, não era? Vocês têm um potencial imenso, sem visão já fazem isso. Eles: não. Nós não queremos esse milagre para nós. Nós fomos capazes de desenvolver os nossos talentos exatamente porque não tínhamos visão. E fomos obrigados a buscar os talentos que a visão não nos dava naquela ocasião. Tudo que a gente tem é por conta da cegueira da gente. Não estamos preocupados em retomar a nossa visão. Queremos melhorar, aprofundar, otimizar os recursos que temos para além da nossa falta de visão. E é por isso que não é tão óbvio que aquele homem quisesse ser curado da vista, como não é tão óbvio para esses exemplos todos e mais centenas e milhares de outros que nós conhecemos, tanto eu quanto vocês. O que queres que eu te faça? É também a pergunta que sempre devemos fazer a todas as pessoas que nos pedem ajuda e que precisam de nós, em algum momento da nossa passagem por elas. Perguntemos sempre: de que maneira eu posso lhe ajudar? Todas as vezes que estivermos diante de uma pessoa que precisa da gente, ao invés da gente pegar a primeira coisa que vem na cabeça da gente para levar até ela, como se nós adivinhássemos o que está se passando no coração delas e quais são as reais necessidades e demandas que vêm de lá para cá, nós devemos perguntar: de que maneira eu posso ser útil a você? Como é que você quer que eu lhe ajude na medida das minhas possibilidades? Então, o foco é a necessidade do outro e não a minha vontade pessoal. E não o meu tirocínio, o meu discernimento pessoal. Porque se eu coloco o outro, aí eu sou solidário a ele. Se eu coloco a mim, eu sou egoísta. Mais uma vez sou eu quem estou no foco, no raio de ação. Estou fazendo por mim e não por ele. Isso vale para os presentes que a gente dá às pessoas em ocasiões natalícias, de aniversário, por exemplo. Porque às vezes a gente escolhe um presente que a gente gosta e queria dar àquela pessoa, é uma vaidade da gente, mas a pessoa não está nem aí para o presente da gente, porque não é o gosto dela. Aquela camisa, aquela calça, aquele sapato, ela nunca calçou igual, nunca vestiu. A gente sempre vê daquela maneirinha, então dê daquela maneirinha, se não quiser perguntar, que sabe que vai vestir, que ele vai usar. Quando a gente faz daqui para lá, a gente não encontra a mesma ressonância de lá para cá. Perdeu a chance do encontro, da comunhão, da unidade, do vínculo, do pertencimento. Quando a gente perde uma chance, a gente perde para sempre. Tem que ser outra vez feita tudo de novo. Depois, ao contrário, nós corremos o risco de oferecermos o que as pessoas não pediram e o que as pessoas não precisam. É a pior tragédia do mundo. Dá a alguém aquilo que ela não pede e aquilo que ela não precisa, de maneira alguma. Lembro daquele menino, um exemplo de um livro famoso, que ele criava na sua inocência, escondido de casa, sem os pais perceberem. Ele cuidava
de um tigrezinho selvagem e de um coelho, que ele botou junto ali no cantinho. E ele dava todos os dias, com a melhor das boas vontades, folhas e verduras para o tigre e dava uma carnezinha para o coelho. Morreu o tigre e morreu o coelho. É preciso dar carne para o tigre, porque o tigre é carnívoro. É preciso dar folhas e verduras para o coelho, porque o coelho é herbívoro. E é preciso que a gente tenha essa lucidez para não criar impasses e desencontros na relação da gente. Por último, vai, a tua fé te curou, diz Jesus para aquele cego. Jesus não age, ele não intervém dele arbitrariamente para com aquele doente, simplesmente pede e manda que ele siga o seu caminho, que ele vá em frente, confiantemente. E é isso que salva e cura aquele homem. Aliás, a palavra bem-aventurado, eu sempre digo para vocês, significa ande à frente, adiante, dê passos, vá em frente, siga. Então, o bem-aventurado, o homem feliz, o homem curado, o homem salvo, é aquele que dá um passo para além da sua pobreza, da sua aflição, da sua miséria, da sua tristeza, da sua perseguição e, nesse caso específico do Evangelho, da sua cegueira. Quando a gente não fica parado nas coisas que a vida nos colocou à frente como um eventual impasse, nós já não estamos nesse impasse. Quando eu dou um passo à minha frente, eu já olho e já vejo coisas diferentes. Se eu fico parado, eu olho e vejo as coisas que sempre vi. A cegueira habitual e recorrente. Não é o médico quem cura, ele apenas aponta o caminho. E Jesus Cristo trabalhava sempre dessa maneira. Quem nos cura somos nós próprios, quando confiamos, quando vivemos com entusiasmo. Foi o caso desse cego que deu um pulo e foi à procura de Jesus Cristo. Quando temos força de vontade e quando nós nos utilizamos dos recursos que possuímos e que temos, e nós temos muitos recursos. Quando ficamos só à espera dos outros, alguém que faça um milagre para nos salvar, de um salvador da pátria qualquer, as coisas simplesmente não funcionam de maneira alguma. Então Jesus faz com que aquele cego assuma a parte da responsabilidade que lhe cabe na sua cura. A cura é dádiva de Deus, mas também é construção humana. Lembremos-nos disso. Nada será feito por nós se nós não permitirmos que assim o seja e se nós não nos abrirmos para fazermos aquilo que nos compete. Somente aí é que nós encontraremos a parte de Deus que já está feita definitivamente, mas ela precisa colar a nossa parte. Se não houver esse encaixe entre o que vem do céu e o que vem e vai da terra, dependendo de nós, o milagre nunca acontecerá. E nós corremos o risco de ficarmos a vida inteira resmungando e lamentando. Como a vida é ruim, não acontece nada de novo. A minha oração Deus não escuta. Quanto mais eu rezo, mais vejo assombração. E vai continuar rezando. E vai continuar assombrado, se não fizer a sua parte. Que Deus nos ajude nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.